Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que podem subir de mais de 200% na Bolsa de Valores, pessoal. Pessoal, essas ações que eu vou trazer aqui para vocês, elas são altas multiplicadoras de capital e provavelmente se você tiver pelo menos uma delas aqui na carteira, eu acredito que você tem um baita potencial, tanto de multiplicar o seu patrimônio muitas vezes e ainda por cima grandes dividendos, já que essas 3 que eu vou trazer vão pagar excelentes dividendos para os investidores no médio a longo prazo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque a última ação que eu vou trazer aqui para vocês, ela pode surpreender mais do que todas as outras que eu vou trazer aqui. Inclusive, ela tem um potencial de alta de mais de 2.000% e ainda pode pagar grandes dividendos para vocês. Então já fiquem comigo aí para vocês saberem qual é esta joia rara. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre ações que podem subir na bolsa, muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? A gente pensa naquelas pimentinhas, aquele tipo de ação que o mercado não fala muito, empresa mais duvidosa, exemplo, uma Americanas, uma Magazine Luiza. A gente acha que a multiplicação de capital ela vai vir e a gente necessariamente precisa dar a grande tacada. Mas, pessoal, de verdade, tá? Eu não acredito que isso seja necessário. Inclusive, uma frase que eu escuto muito bem e aprendi muito é: quem tenta dar a grande tacada, geralmente toma a tacada bem forte, tá? Ou seja, para o sentido contrário, tá? Você tende a perder todo o seu capital. Por isso que é muito melhor você focar no óbvio, em empresas já consolidadas, que geram caixa, pagam dividendos e cresceram exponencialmente no longo prazo, portanto de uma maneira consistente, sem querer achar aquelas ações modinha, tá? Que todo mundo aí fica falando que vai triplicar e no fim não acontece nada, tá? É melhor focar nas mais perenes, que consequentemente vocês terão um resultado muito mais sólido e melhor no médio a longo prazo. Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista são as ações do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil eu acho que é uma empresa que tem um potencial gigantesco de valorização e também de bons pagamentos de proventos, principalmente agora neste momento, tá? Que ele tem passado por uma crise muito complicada relativo ao agronegócio. O agro, que é o principal motor do Banco do Brasil, agora está sendo visto como algo ruim, dado que a gente tem tido desvalorização nas safras, commodities agrícolas caindo, soja e milho desabando, e o Banco do Brasil tem tido dificuldade com a inadimplência, que tende a se normalizar logo. E se você está aproveitando neste patamar de preço, pode ser uma boa, lembrando que nada se trata de recomendação. Olhando aqui pela métrica, tá? De PVP, preço sobre valor patrimonial, o Banco do Brasil está bem abaixo de suas médias, que costuma ser precificado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 1 vez. Então, somente para que o banco fosse precificado pela média, eu nem estou sendo otimista, tá? Nem estou considerando cenários eufóricos, apenas a média, tá? Para que a gente não fique se baseando por fantasia. O Banco do Brasil já teria que se valorizar 52,25%. Perceba que é um potencial de alta muito expressivo para apenas ele ser cotado pela média histórica. Então, olha só o potencial de valorização. Fora que o PL aqui está distorcido. O PL não está de 7 vezes, tá? Quando a gente pega aqui o guidance do Banco do Brasil hoje, que é de aproximadamente aqui, ó, temos aqui 116 bi de valor de mercado, dividimos por um guidance de 23 bilhões, temos uma relação preço-lucro de 5 vezes. E mesmo colocando a taxa mais inferior do guidance, a gente ainda tem 5,5 vezes de preço-lucro. Então perceba que o Banco do Brasil, no pior cenário, já está bem descontado, bem abaixo da média histórica, que é ser precificado em 6,5
a 6,6 vezes de preço sobre lucro. Então, olhando aqui, apenas para o banco ser precificado em suas médias ou ter um cenário eufórico, as ações já precisariam dobrar na cotação. E você pode ter um bom carrego com proventos, já que garantindo nesse preço, ele recuperando o lucro, lá na frente você tende a ter um dividendo yield on cost muito acima da média, de 12%, 13%, até mesmo 14% para quem historicamente compra Banco do Brasil nesses momentos de estresse, tá? Utilizando aqui, ó, múltiplo do Graham, PEG ratio do Peter Lynch, observando a taxa de crescimento média do Banco do Brasil, que foi de 10% ao ano, temos aqui um PEG ratio de 0,50. Ele tem potencial de 100% apenas para ser precificado por 1. Denota também que está muito barato. Colocando aqui múltiplo do Graham, Banco do Brasil, né? Também está muito descontado, porque para ser precificado pela sua média, as ações têm que subir pelo menos a R$ 51,00, o que dá uma alta superior a 147%. Então, você tem 147% de valorização e um pagamento de provento de yield composto de 6 a 9% ao ano, te trazendo uma potencialidade de retorno até mesmo superior a 200% no médio a longo prazo, tá? Então, acho hoje o Banco do Brasil válido tanto para quem olha para oportunidade e também para quem olha para dividendos, já que se provou ser uma empresa muito sólida. Segunda ação aqui dessa lista, as ações da Petrobras. Pessoal, Petrobras eu acho também que está muito barata, tá? Tem um potencial de retorno tanto de valorização e também um bom carrego com dividendos. Primeiro que Petrobras hoje está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Primeiro que o custo de extração médio por barril da empresa fica na faixa de $28 o barril, denotando que hoje temos uma Petrobras muito mais protegida do que antigamente. Hoje o barril no petróleo está ali na faixa de 60 a 69 dólares o barril. Tem chão para cair para 28. É muito difícil cair para 28, porque isso inviabiliza a produção em várias petrolíferas. Então, consequentemente, temos uma Petrobras hoje muito bem segmentada. Fora também, pessoal, que ela tem uma política boa de proventos, porque se o preço do barril ficar acima de 40 dólares, ela paga um mínimo de 4 bilhões de dólares em proventos. Supondo que o operacional será idêntico, né? Podemos ter aqui para a Petrobras 44,6 bilhões de dividendos. O que se a gente dividir pelo valor de mercado atual, temos um provento projetivo para a Petrobras no curto prazo de 10,7% ao ano. Então perceba que é um provento muito interessante para a Petrobras, tá? E num cenário eufórico, ela pode muito bem pagar 21,5% ao ano em dividendos, denotando também que a empresa é uma máquina de gerar dinheiro. E não para por aí, ela também tem potencial de valorização, tá? Se eu utilizar aqui, ó, preço justo do Graham na ação, 22,5 vezes 9 de EBITDA por ação e vezes valor patrimonial na faixa de 30,97, as ações têm um preço justo de R$ 78,00, denotando que para chegar nesta cotação, a ação precisaria subir 153%, fora o carrego com proventos. E utilizando o PEG ratio do Peter Lynch, fazendo pelo seu EBITDA médio por ação, EV sobre EBITDA histórico, né? Que hoje está na faixa de 4,5, precificando o pior cenário. Temos aqui a Petrobras, vamos ver quanto que a Petrobras cresceu na média. 1 menos payout, né? Payout médio da empresa 45%, vezes ROIC médio de 12,5%. Então tivemos um crescimento médio na Petro de 6,87% ao ano, mais um carrego com proventos na média de 12%, temos um retorno embutido no preço da ação de 18% ao ano. E pegando aqui o PEG ratio do Peter Lynch, ou seja, né, 4,12, e dividindo aqui por 7 de crescimento, temos um PEG ratio de 0,58, denotando que também Petrobras está muito descontada. E só para a empresa chegar na sua média de EV sobre EBITDA, pegando o EBITDA operacional da empresa, que fica na fase 120 bi por ano, multiplicando pelo EBITDA por ação no longo prazo, tá? EV sobre EBITDA, e descontando a dívida líquida, era para a Petro hoje valer no mínimo 570 bi de valor de mercado, que dividido por 414, temos um potencial de alta de 39,22% nas ações, apenas para ela ser precificada pelas suas médias. Então olha só que há bastante desconto. Não é à toa que tanto o Banco do Brasil e a Petrobras representam grandes posições da carteira do canal, tá? E agora sim, pessoal, última ação dessa lista. E para vocês que ficaram comigo aí engateando para o final deste vídeo, essa para mim é a ação que tem mais potencial explosivo, tá? Então, essas são as ações da BR Partners, ou seja, BRBI11.
Dessas duas que eu citei aqui, ela é a única microcap na bolsa. Ela tem um valor de mercado aproximado de mais ou menos 1,8 bilhão, tá? Basta com que você pegue ali a cotação atual da BR Partners de 16,55 e multiplique pelo número de ações, tá? Que fica de 114 milhões. Temos um valor de mercado para a BRBI de 1,8 bilhão de reais. Aí é que mora a grande questão na BR Partners. Era um banco de investimento, diferentemente dos outros bancos tradicionais. E até mesmo diferente do Banco do Brasil, tá? Que tem como principal atividade de crédito. A BR Partners, ela não tem como principal a atividade de crédito. Ela faz intermediação financeira para o wealth management, gestão de grandes fortunas, então, consequentemente, ela não está sujeita a riscos de inadimplência e ciclos de crédito como os grandes bancos comerciais e tradicionais e múltiplos, tá? Ela é posicionada principalmente ali no seu subnicho, que é a parte de intermediação financeira. Obviamente que depende de um ciclo de juros um pouco mais favorável, porém, entretanto, tá? A empresa tem tido um excelente resultado, isso que mostra a eficiência da BR Partners. Por quê? Hoje ela tem tido um ROI de 22% ao ano, ROI de Banco Itaú. Teve aqui uma margem líquida de 51%, margem líquida de empresa transmissora, tá? Tem ido muito bem. E é uma ação barata, porque se na média ela continuar crescendo a uma taxa de 15 a 20% ao ano, dado que seu lucro cresceu. Se eu pegar aqui na calculadora, ó, 180 milhões dividido por 22 nos últimos 5 anos, tivemos um crescimento no lucro de 718%. Se eu utilizar a taxa anual composta equivalente, sabe quanto significa, pessoal? Uma empresa crescer 700% no lucro em apenas 5 anos, isso aqui dá um crescimento médio de 51,57% ao ano no longo prazo, de forma composta. Então, considerar que BR Partners para os próximos 10 anos crescerá 20% ao ano é algo totalmente razoável. E se para os próximos 10 anos a empresa crescer 20% ao ano no seu lucro, isso nos dá uma base de lucro líquido daqui a 10 anos de aproximadamente, tá? Ali 1,1 bilhão. Se a empresa lá no futuro for precificada pela sua média de 13 vezes lucro em mercados aqui de IPO, ela teria um valor de mercado de 14,3 bi, que dividido pelo valor de mercado atual, potencial de alta nas ações de 694%. Perceba que para Small Cap a gente precisa ter essa visão de longo prazo. E interessante que o carrego com dividendos na empresa continua muito bem, porque ela tem pago um dividend yield acima da média, ali na faixa de 10 a 11%. Então imagine só, você tem consequentemente uma empresa que cresce 20% ao ano e te paga um provento médio de 8%. Você tem uma expectativa de 28% ao ano de rentabilidade no médio a longo prazo, comprando nesses preços atuais. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Mesmo colocando no curto prazo, a ação está barata. PEG Ratio do Lynch, 9,48 dividido por taxa de crescimento de 20, temos aí PEG Ratio de 0,47. Graham a gente não usa para Small Cap, porque não é empresa antiga, só funciona para empresas da velha economia. Então a gente usa apenas PEG Ratio do Lynch e preço teto do Bazin, que em ambos a BR Partners está barata. E só para ela ser precificada hoje, tá? Considerando a base de lucro líquido atual pelo seu múltiplo médio de valuation em IPO, a ação já precisaria se valorizar pelo menos ali 36,26% na cotação, denotando também que a empresa está excessivamente descontada. Por isso que eu coloquei também BR Partners na carteira como a segunda maior posição da carteira no canal, ficando atrás apenas ali do Banco do Brasil. Então, top 1 da carteira Banco do Brasil, top 2 BR Partners, top 3 Petrobras e top 4 que entrou recentemente na carteira, as ações da Vale, que eu pretendo fazer com que chegue perto aqui de posição na Petrobras. E perceba que a diversificação, ela vai acontecendo aos poucos, pessoal, sem pressa. Obviamente, tá? Que quando eu atingir a minha meta nessas ações cíclicas, eu vou voltar a aportar nas ações dos grandes bancos, posso futuramente comprar uma seguradora e ir diversificando de pouco, sem pressa. O que interessa é você comprar em cenários de oportunidade, tá? Que todas aqui dessa carteira, para mim, estão baratas, com exceção da BR Partners, que deu uma esticada, mas vocês viram que no longo prazo a ação também pode estar muito barata, tá? Pablo, pelo amor de Deus, que difícil. Será que você tem alguma coisa, tá? Que proporcione pra gente um norte? Porque, nossa, é muito difícil esses cálculos. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia.
Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ele é mais barato do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você também tem mais de 100 ações que você pode analisar aqui para poder colocar na sua carteira, fazer aí como bem você entender. Aí é com você, tá? Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha sofrem alterações automáticas, em que você tem que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Então olha só a oportunidade. Por quê? Porque já tem algoritmos que fazem isso em tempo real por você. E terceiro fator, tá? Conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle. Fora preço teto projetivo, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, brincadeiras à parte, pessoal. De fato, queria eu aí ter tido uma oportunidade como essa quando eu estava começando. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Quero comprar. Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil. Fora que na descrição também estará a planilha dos Estados Unidos e o meu curso rumo à liberdade financeira, caso você tenha interesse de se aprofundar. E falando no curso, já sugiro fortemente que você se torne membro do canal, porque além de ter vídeos todos os dias aqui para a parte de membros, eu consequentemente, pessoal, ainda quando a parte de membros atingir 500 membros ativos, vou liberar o meu curso rumo à liberdade financeira de uma forma totalmente gratuita. Então, vocês não têm a perder. Na verdade, vocês têm a apenas ganhar se tornando membro do canal. Além de ter acesso ao meu curso grátis, quando a parte de membros atingir 500 membros, você ainda tem vídeos todos os dias com conteúdo bem mais imersivo do que o tradicional da parte pública aqui no canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm alguma dessas três. Em particular, eu tenho as três na carteira. Tanto o Banco do Brasil, Petrobras e as ações da BR Partners. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!